Amém? Eu mesmo procurei fazer um curso teológico. Por quê? Porque eu queria estar melhor para o meu Deus. Quando Ele viesse me usar, eu poder estar melhor para Ele. Entendeu, queridos? Então, isso tem que ser nossa motivação. A gente tem que sair, largar a preguiça espiritual de lado e entrar para o reino de Deus e se dispor ao Espírito Santo para que sejamos usados por Deus. Então, olha só, quando você divulga o nosso Palavra de Vida Gerando Vidas nas suas redes sociais, quando você ora pelo nosso canal, quando você ajuda de alguma forma, você está contribuindo para o reino de Deus avançar e alcançar mais pessoas. Por isso que é tão importante a gente estar unido no mesmo objetivo, tá certo? É isso aí. Bom, queridos, então nós vimos aqui que Moisés não se achou capaz. Muitas vezes a gente está assim, mas eu não sei pregar, mas eu não sei cantar, mas você sabe orar, sabe? Você não sabe conversar com Deus, não é verdade? Mas você sabe mexer aí no teu celular para divulgar, você sabe enviar mensagens no celular, né? Então me envia o site do nosso canal, né? Os endereços eletrônicos nossos, também lá do nosso podcast, também lá no Spotify. Tudo isso aí são ferramentas que você pode usar para quê? Para evangelizar outras pessoas, tá certo? Por quê? Porque aqui, amados, a gente não está preocupado em aparecer na mídia social, de ter não sei quantos cliques. Não, isso não é o objetivo. E o objetivo aqui é o quê? É alcançar vidas, é pensar no reino de Deus, que é muito maior do que tudo isso. É maior do que visualização em rede social, é maior do que tudo. Deus é maior do que tudo nas nossas vidas. Então nós precisamos ter essa visão, porque tem pessoas que muitas vezes quer evidência, quer estar aqui, né, bombando. Muito pelo contrário, a gente tem que procurar fugir dos holofotes, porque eles são muito perigosos. Se a gente não souber lidar com ele, já viu como que é, né? Mas veja bem, esse homem, ele seria um instrumento nas mãos de Deus para esse resgate. Apesar deste homem não se achar capaz. A Bíblia diz que Deus se irou com as desculpas de Moisés. Veja aí em Êxodo 4, no versículo 14, diz, olha, então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse ele, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Viu aí? E o Senhor também diz a ele, vai pois agora e eu serei com a tua boca. Viu que coisa linda? E te ensinarei o que has de falar. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele. E vos ensinareis o que haveis de fazer. Eu acho lindo, querido, porque Deus ele tem um chamado na vida dos seus filhos, mas Deus ele capacita. Ele não nos joga de qualquer jeito. Por isso que a gente tem que ter sensibilidade e o cuidado para entender o chamado de Deus. Olha só, Deus chamou a Davi, não foi? Deus tinha uma obra tremenda na vida de Davi. E assim a gente viu desenvolver essa obra. Mas veja bem, como que Deus agiu? Jessé era o pai dos seus filhos. E aí o Samuel vai até a casa de Jessé para escolher a Davi. Mas veja bem, Davi foi ungido rei de Israel, não foi? E imediatamente Davi já assumiu o reinado de Israel? Não. Por quê? Porque Davi não estava pronto. Davi tinha um chamado, mas aí Deus não é irresponsável. Deus primeiro prepara as pessoas para aí sim fazer a grande obra que ele quer fazer através dessas pessoas. E olha que ainda tem muitos que se metem a fazer e lá na frente começam a tropeçar, a fazer bobagem. Entendeu, querido? Então veja bem, Davi, ele ficou muito tempo pastoreando ovelha. Depois ele foi para a casa do rei tocar harpa lá, né? Lembra? Para expulsar demônio do rei Saul. Então ele teve todo um processo. Depois Davi foi feito o quê? Foi colocado no deserto, nas cavernas, fugindo de quê? Fugindo do exército de Saul, que queria matar ele a todo custo. E aquilo tudo era o que? Era Deus treinando o grande rei que Israel iria receber. Porque o rei Saul não foi o rei escolhido por Deus, foi o rei escolhido pelo povo. E Davi não, Davi foi o rei que Deus escolheu para o povo. Então o tratamento, a preparação de Davi foi muito diferente da de Saul. Então, olha, muitas vezes Deus nos passando nesse treinamento. Por isso que a gente passa pela prova, por isso que a gente passa pelo deserto, por isso que a gente enfrenta
enfrenta as adversidades todos os dias, e a gente não pode deixar isso ser maior do que Deus na nossa vida. Às vezes a gente está olhando para o problema, está olhando para a situação de uma forma muito mais pesada do que ela merece a nossa atenção, porque não merece nada da nossa atenção. A única atenção que essas situações nos chama é para a gente tirar lições, para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente se tornar verdadeiramente um soldado de Cristo. Muitas vezes a gente vê pessoas de forma precoce, né, fazendo a obra do Senhor, sem raiz, sem maturidade, sem sabedoria, sem discernimento, mas o seu coração queima por desejo de fazer a obra do Senhor. Ele vai fazer essa obra e muitas vezes ele tropeça nas próprias pernas. Por quê? Porque não foi treinado, não foi preparado, não foi ensinado antes. E aí vai sem essa base, e aí o que acontece? A casa acaba caindo. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem dessas pessoas que estão fazendo a obra, ajudar muito essas pessoas, porque elas são preciosas para Deus, e muitas vezes tem pessoas que na sua caminhada tropeçam ou são feridas no campo de guerra, e as pessoas, em vez de chegar e procurar ajudar, levantar essa pessoa, muitas vezes essas pessoas são usadas pelo diabo para terminar de abater, para terminar de fazer o serviço de Satanás, entendeu, querido? Por isso que a gente tem que amar, nós temos que orar por todas as pessoas que estão no campo fazendo a obra do Senhor, aqueles que estão de forma precoce, pedir para que o Espírito Santo convença eles a voltarem para a sala de aula do Senhor, para voltarem a receber as instruções de Deus, para voltarem ao seu tempo de prova, não pular, não pegar atalhos. As consequências disso vêm tanto na vida da pessoa, como até na vida daqueles que muitas vezes são liderados, entendeu, mano? Então nós vimos aqui Moisés aqui tendo essa consciência do tamanho da responsabilidade que era fazer essa obra para Deus. Mas a gente vê que o nosso Deus, ele jogou duro, né? Foi duro com Moisés, ele não aliviou. E veja bem, pois aí o Senhor vai dar todas essas instruções. Moisés então obedece ao Senhor e segue com a sua chamada, com a sua liderança, e ele vai até o povo e ali anuncia sobre a terra prometida. E nessa caminhada ele faz até discípulos. Nessa caminhada cheia de adversidades, estava mais próximo da terra de Canaã, e o Senhor dá ordem a Moisés para quê? Para que enviasse espias lá na terra. Números 3 nós lemos aí, não foi? Lembra do versículo 1 e 2 quando a gente abriu o texto? Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então cada tribo de Israel, as 12 tribos, que eram 12, né? Ali foram tirados os filhos dos líderes. E esses filhos foram separados para quê? Para irem até a terra de Canaã para espionar. Moisés então envia 12 cabeças de famílias, ou seja, 12 príncipes, um de cada tribo. Então a gente vê que aqui são 12 príncipes aqui representando 12 tribos, todas do povo de Israel. E ali então eles iriam sair para espiar a terra. Eles iam ali usar estrategicamente, né, de habilidades, de treinamentos dos quais eles tinham recebido, e ali eles iriam o quê? Espionar a terra, ver a terra, examinar a terra. Veja bem, nosso Deus é um Deus de detalhes, querido. Veja, antes do povo ir, o Senhor manda antes o que? Os espias, para verem e conhecerem os seus inimigos. Então a gente vê que o nosso Deus, quando a gente está na palavra dele, que a gente está ali orando, jejuando, que a gente está em plena comunhão com o Espírito Santo, o Senhor vai o tempo todo orquestrando e nos ensinando de que maneira que a gente deve agir naquele campo, naquela batalha espiritual, naquela guerra que a gente está enfrentando. O Senhor nos ensina absolutamente tudo, queridos. Muitas vezes tem gente que entra em desespero, fica agoniado, perturbado quando entra diante das batalhas, das guerras, que elas não conseguem ouvir a Deus, elas não conseguem ver, não conseguem entender. Por quê? Exatamente por falta desses cuidados, de se preparar, de orar, de jejuar, de adorar o Senhor, de amadurecer espiritualmente, de conhecer a palavra de Deus para sair de acordo com aquilo que Deus está nos orientando e nos ensinando. Veja bem, Moisés podia ter pego esse povo e continuado a caminhada, não era? E poderia ter caído nas mãos do inimigo. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque Moisés, ele era um líder dirigido pelo seu Deus.